Todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino e não tem a vida eterna dentro dele. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 15. Seja bem-vindo à reflexão do Evangelho de hoje. Meus amados irmãos, por que eu comecei com este versículo da primeira carta de São João? O Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 5, versículos do 20 ao 26. E existem 4 lições que Jesus vem trazer para nós no Evangelho de hoje. E uma delas é sobre o assassinato do irmão. Veja o que diz Jesus no versículo 20. Aqui Jesus já nos dá uma grande lição. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Os escribas e os fariseus eram 2 grupos religiosos da época de Jesus que eram hipócritas. Fingiam ser uma coisa e eram outra coisa. E Jesus diz que se a nossa justiça, ou seja, a nossa maneira de ser, não ultrapassar, não ser mais elevada do que a dos hipócritas, nós não entraremos no reino dos céus. Versículo 21 ao versículo 22, Jesus vem nos trazer uma lição a respeito do ódio. O ódio que é a mesma coisa que matar o outro. Por isso eu comecei a reflexão do Evangelho de hoje falando de que aquele que odeia o seu irmão é um assassino e não tem a vida, Jesus em si. Versículo 21 vai dizer assim, Jesus nos ensinando: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. E Jesus diz, o próprio Jesus dizendo para mim, para você, eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolarizar, ou seja, todo aquele que tiver ódio, né, contra seu irmão, terá de responder no tribunal. E aquele que chamar o seu irmão de cretino, estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que chamar seu irmão de tolo ou idiota, terá de responder no fogo do inferno. Então Jesus está falando aqui, meus irmãos, do assassinato no coração. Quando a gente mata o outro, não com faca, não com revólver, não de qualquer outra maneira, no sentido de pegar uma arma e agredir o corpo físico do outro. Mas quando nós quando nós temos ódio no coração, aí já acontece um assassinato. Foi por isso que eu comecei a reflexão de hoje falando do versículo 15 do capítulo 3 da primeira carta de São João. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, é assassino e não tem a vida nele, não tem Jesus em si, né? Versículo 23 ao versículo 24 vai dizer: portanto, se tiveres para fazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois virás apresentar a tua oferta. Essa palavra de Jesus aqui é extraordinária, porque não é a gente lembrar que nós temos alguma coisa contra o irmão. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que procurar a reconciliação se foi eu que errei. Mas se foi o outro é que tem que me procurar para se reconciliar. Não, Jesus está dizendo aqui, olha, versículo 23 do Evangelho de hoje. Portanto, se estiveres, se você tiver para fazer a sua oferta, ou seja, se você tiver para ir à missa, para ir à igreja, celebrar algum dos sacramentos, e ali você lembrar que o teu irmão, não é você, que o teu irmão
tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, ou seja, por enquanto, não vá à igreja agora e volte, procure essa pessoa que tem alguma coisa contra você e se reconcilie com ela, peça perdão a ela. Alguém pode dizer, mas ela é que errou. Se você for a ela e dizer, minha irmã, me perdoe se eu fiz alguma coisa que aborreceu você. Eu peço perdão a você. Você vai ver, como diz o ditado popular, você vai quebrar as duas pernas dessa pessoa. Essa pessoa vai ficar sem chão, vai dizer, caramba, eu que errei, eu que fiz isso com ele e ele vem pedir perdão a mim. Por quê? Porque o amor vence o ódio. E a última reflexão de hoje é a partir do versículo 25 ao versículo 26, que é o purgatório. Aqui está dois versículos que demonstram o purgatório. Jesus diz assim: assume logo uma atitude reconciliadora com o teu adversário, né? Enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Então, Jesus está dizendo, olha, enquanto você estiver neste mundo, procure fazer uma reconciliação com o seu adversário. Aí, qual é o adversário nesse contexto aqui? O adversário, meus irmãos, por incrível que pareça, somos nós mesmos. Nós devemos nos reconciliar conosco mesmo, antes que nós sejamos apresentados ao juiz. Quem é o juiz? Nosso Senhor Jesus Cristo. Antes que o juiz, por conta que nós não buscamos a conversão, não nos reconciliamos com a vida, com Cristo, nós sejamos lançados na prisão. E ele diz, versículo 26, em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então, se você for lançado na prisão, você só vai sair dali quando você pagar o último centavo. Seja pagar porque realmente tem como pagar, ou seja, pagar a pena, cumprir a pena, cumprir o tempo que foi prescrito para você estar ali no purgatório. Ou seja, você vai ficar no purgatório, ou alguém, aqui na terra, orando por você, oferecendo missa por você, vai fazer você ter a sua pena abreviada, ou você ficará lá o tempo que for necessário para que você esteja purgado, completamente purificado, para entrar no reino dos céus. Deus abençoe você. Quantos ensinamentos no Evangelho de hoje, Quantos ensinamentos. Que o Espírito Santo, que o Senhor Deus consiga, ou melhor, que nós consigamos deixar que o Espírito Santo de Deus venha a nós e nos ajude a viver melhor diante de Deus e diante dos homens. Deus abençoe você. E lembrando, reze pela guerra na Ucrânia, porque tem muita gente inocente sofrendo, como crianças, idosos e outras pessoas. Deus abençoe.